Porque o Jorge Jesus não perdeu no Maracanã. Isso já entrega o mérito do Sampaoli. Isso já entrega o mérito do Sampaoli. O Sampaoli, no ano passado, o Flamengo suou sangue para ganhar do Santos no Maracanã e levou um chocolate de 4-0 na Vila Belmiro com o Jorge Jesus e tudo. Era o último jogo do campeonato. Era o Sampaoli de um lado e o Flamengo do outro. O Sampaoli é um camaleão. Ele muda de cara, ele muda de cor, ele muda de sistema. Raras vezes eu vejo o time do Sampaoli e enxergo linhas de 3, assim. Ele joga com 3 zagueiros, mas ele faz linhas de 4. O que ele fez com o Gabriel ontem. Ele deixou o Gabriel, ele chamou de líbero de contenção na frente da defesa. Ele era quase um meio-campista na visão do Sampaoli. Mas ele tinha uma linha de 4 quando defendia. Ele tem 3 para sair, ele abre os 2 zagueiros, um por dentro. E joga com linha de 4 defendendo. Tá na tela, PVC. Tá na tela a escalação inicial com os 3 zagueiros. Mas Gabriel, Igor Rabelo e Júnior Alonso. Isso. Tá na tela. Aí, ainda no primeiro tempo, ele vai tirar um dos zagueiros e colocar o Jair. E continua a linha de 4, jogando e 3 para fazer a saída de bola. Linha de 4, defendendo e 3 para fazer a saída de bola. No segundo tempo, ele faz linha de 5. Que é e não é linha de 5 para defender. No ano passado, o Atlético jogou a 5 linhas de 5 contra o Flamengo, tomou 3-1 no Maracanã. O Rodrigo Santana era o técnico do Atlético. Mas ali o Atlético só defendeu. O Atlético não jogou com linha de 5 para defender. Quem jogava com linha de 5 assim, que é um 3-4-3, eu chamo de sanfona. O Chelsea foi campeão em 2017 no Campeonato Inglês e o Antônio Conte, técnico do Chelsea, deu um chocolate no Guardiola quando o Guardiola tentou copiar isso e levou um nó. Eu não gosto da expressão nó tático, mas ali ele não conseguia entender o jogo. E era uma sanfona. Como você faz? Você faz 3 defendendo, 3 atacando. Quando perde a bola, a transição defensiva faz uma linha de 5, uma linha de 4. Quando recupera a bola, sai todo mundo para ficar 3 atacantes, 4 no meio campo e asfixiar o adversário. Foi assim que o São Paulo conseguiu fazer isso no segundo tempo, defendendo, e aí você induz o adversário ao erro. Isso não é só Guardiola, porque eu estou falando do Guardiola porque o Torren é discípulo do Guardiola. O Rijkaard costumava fazer isso no Barcelona. Quando ele tinha que atacar, ele aumentava o número de atacantes em relação ao número de defensores do adversário. Ele ganhou um jogo do Chelsea em 2005 assim, um 2-1, que o Maxi Lopes entrou no Barcelona e fez um dos gols. O Barcelona virou o jogo, perdia por 1-0 no Camp Nou, virou para 2-1. Ele aumenta para tentar aumentar o número de atacantes em relação aos defensores. Só que ele errou, porque ele perdeu o meio-campo. E o meio-campo é a alma desse Flamengo. Quem vai ter que ganhar agora em Goiânia para não começarmos a cornetar o Torren. Então a gente chegou numa linha comum aqui sobre as alterações do Torren, né? Me parece haver uma unanimidade aqui nas opiniões que as alterações do Torren não melhoraram o time do Flamengo. Ao colocar mais atacantes, o Flamengo ficou sem a alma, como disse o PVC, sem o meio-campo. Ele começou com o Flamengo clássico, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira. Depois quero falar sobre o Léo Pereira, hein? Felipe Luiz, William Arão, Gerson. Na verdade, não foi bem assim, tá, o Rizek? O Everton jogou mais centralizado, o Flamengo fez 2 linhas de 4, com o Gabriel e o Bruno Henrique fazendo um par de atacantes, e aí com aquela movimentação característica, principalmente do lado esquerdo, ora com a Arrascaeta, ora com o Bruno e tal, mas o Everton ocupou muito menos a faixa direita do que ele costumava ocupar com o JJ. Aí ele fez as mudanças aí. Várias alterações, ele tirou os meias, ele colocou os atacantes. Você em casa há de pensar, mais atacante, time mais ofensivo. Mas na prática isso acabou não acontecendo. E aí os atacantes do Flamengo se chocaram com aquela linha de 4 do Galo e o Flamengo passou a levar menos perigo, mesmo tendo mais atacantes. E aí o time terminou com esse desenho, na nossa avaliação aqui, com esse desenho no jogo de ontem contra o Galo. Vamos cornetar o campinho, hein? Se não pode cornetar, legal, fique à vontade. Vamos cornetar o campinho. Deixa eu ver. Um monte de gente lá na frente e poucos... Na verdade, o Rafinha e o Felipe Luiz têm um papel mais encostado no Arão ali. Sim. Né? Verdade, e fazendo uma costura por dentro. Isso, e aí Gabriel e Pedro mais centralizados, mesmo o Vitinho por dentro. O Vitinho não foi na ponta esquerda nunca, veio por dentro como se fosse um apoiador atrás dos 2 centroavantes.
É assim que eu vi. O PVC, o LED são mais entendidos, mais de pizza, mais de jogo, mais de tudo. Mas enfim, eu vi assim. É isso mesmo. Foi um 2-3-5. Eu acho que é o guardiolismo, né? É o guardiolismo. É o guardiolismo, exatamente. A substituição que mais me incomodou foi a do Gerson. O Gerson estava muito bem no jogo, fez um primeiro tempo, na minha opinião, exuberante. No segundo tempo, o Atlético melhorou, evidentemente, ele não teve o mesmo desempenho, mas era quem estava mais funcionando no meio-campo. Mais aparecendo na frente, com a produção mais azeitada. Eu não teria tirado o Gerson, pelo menos, teria deixado pelo menos o Gerson. Acho que o time, a ideia dele foi boa, não dá para botar na conta, volto a dizer, de um treinador que treinou 5 dias, um resultado. Claro. Felipe Luiz de meia, Rafinha estava muito desgastado também pelo lado direito, o Arão, essa linha estava muito desgastada para fazer o papel que o Domenech queria. Agora, o Gerson não teria tirado, basicamente, principalmente o Gerson. Eu acho que o Flamengo teria um escape, um passe mais aguçado, mais infiltração, com pelo menos ele em campo. Eu acho que aí foi o exagero dele. O Everton Ribeiro, de fato, não jogou bem, o Arrascaeta já estava cansado, mas pelo menos manter o Gerson, eu acho que seria mais importante. Mas, enfim, foi uma opção dele, a gente vai conhecendo aos poucos, ele tentou esse 2-3-5, não funcionou. Bateu na parede do Galo, Sampaoli ontem funcionou muito bem com a sua estratégia. Amigo, se pode fazer uma... Fala, Luiz. Desculpa, não, só para falar que o Torre vai ter uma dificuldade agora, além de estar chegando num país diferente, num futebol diferente, para assumir um clube totalmente diferente, totalmente, enfim, uma coisa absurdamente nova para ele. Ele vai ter jogo quarta-feira e sábado. Então pensa, hoje não dá para fazer um treinamento muito pesado depois do jogo de ontem. Amanhã é véspera do jogo de quarta. Depois ele vai ter quinta e sexta. Hein? Oi? Goiânia, quarta-feira, contra o Atlético Goianiense. E sábado contra o Curitiba. Então, assim, ele vai ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Ele vai ter que se adaptar a essa loucura que é o nosso calendário a partir de agora. Ele vai ter uma semaninha da semana da quarta 26, que é a Copa do Brasil, e vai ter uma semana cheia para treinar. Mas eu só queria levantar a seguinte bola sobre o Domenech Torren. O Jorge Jesus, quando estreou contra o Atlético Paranaense em Curitiba na Copa do Brasil, estreou não, o segundo jogo, acho, né? Como tinha começado no fim de semana. Aquele dia o Atlético deu um vareio no Flamengo. O Gabigol empatou já no fim do jogo, no segundo tempo, numa jogada de lateral, que o Flamengo se aproveitou de uma falta de atenção do Atlético, que ficou reclamando de na verdade teve uma paralisação por conta do VAR, de um lance que teria o pênalti, mas houve uma falta no Rodrigo Caio no meio, os caras ficaram desatentos, o René cobrou rapidamente o lateral e o Gabigol fez o gol de empate, estava 1-0 para o Atlético, tinha perdido uma profusão de chances. Por quê? Porque naquele dia o Jorge Jesus já implementava o seu jeitão de botar o time jogando bem na frente, marcando saída de bola, com as linhas adiantadas, todo o time quase no meio campo do adversário. E aquilo ele manteve. E isso aconteceu ontem com o Torren. Ele meio que tentou implementar um pouco da filosofia que ele entende que é possível, o guardiolismo que a gente está falando aqui, que é uma filosofia dos dois, inclusive, né? Quando necessitou fazer o time ficar mais ocupando o espaço de meio campo. É o tal do posicionamento que o pessoal costuma dizer, os mais entendidos de jogo aí. Jogo de posição. Jogo de posição. Então, PVC, o que eu acho assim, é muito cedo, porque o Jorge Jesus, depois ele sofreu com o Atlético Paranaense no Maracanã, no jogo que foi eliminado na Copa do Brasil, né? E aí foi para jogar em Guayaquil, perdeu do Emelec de 2-0, numa nuance tática aí mais ousada, não foi nem uma questão de botar o time mais à frente, ele escalou o Rafinha na ponta direita, e o Rafinha perdeu umas 4, 5 bolas, porque ele dominava de costas, ele dominava como se estivesse jogando de lateral. E ali dominar de costas para quem está jogando mais à frente é muito mais difícil. E se mostrou uma escolha errada realmente aquele dia. E depois o cara, ele estava meio que tentando perceber as valências do que ele tinha na mão. E ele percebeu que dava para fazer o que ele queria, e tanto que deu. Que o Flamengo teve um 2019 absurdo. Aliás, o 2019 do Flamengo foi em altíssimo nível desde o primeiro jogo do ano. As tentativas do Abel, que culminaram depois com a classificação na fase de grupos, com um jogo memorável em Montevidéu e com o título estadual, já eram, naquela altura, jogos de exceção. O Flamengo, os jogos contra o Vasco na final do estadual, parecia que a gente estava vendo um time da Champions contra um time do Campeonato Brasileiro mesmo, né? Um volume, 2 vitórias incontestáveis. Então 2019 é um ano de sonho. Isso para dizer
que talvez por isso a gente tenha dimensionado com tantos adjetivos o que aconteceu para o Atlético ontem. Porque o Atlético ganhou do campeão brasileiro, do time que encantou o país e parte do mundo, jogando no Maracanã. Sem público, é verdade, o que é um componente importante, é bom dizer, é bom ressaltar. Então acho que por isso a gente tem que potencializar mesmo o que aconteceu do lado do Galo ontem no Maracanã.